Boa noite. Está começando pela sua TV Metrópole mais um programa Acerto de Contas. Tenho aqui ao meu lado esses dois feras, Carlos Macieri, aqui à minha direita. Boa noite. Carlos Rebouças, à minha esquerda. Uma boa noite ao nosso público. Vamos tratar neste primeiro bloco sobre o último decreto do governador do estado do Ceará, Camilo Santana, que traz aí algumas informações preocupantes para nós que moramos no estado do Ceará, como, por exemplo, o fechamento de áreas de lazer dos condomínios, principalmente da região litorânea do estado do Ceará, a orientação para que os fortalezenses e cearenses evitem realizar viagens intermunicipais, fiscalização redobrada em bares, restaurantes da capital e das demais cidades, e nós queremos discutir como fica isso. Será que existe algum risco de prejuízo à economia? Será que essas novas decisões, esse decreto do governador, está em acordo às necessidades do nosso estado? Gostaria de colocar aí o Macieri para tratar sobre isso. Macieri, o que é que você pensa a respeito desse novo decreto que foi anunciado na última quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021? Eu observei o decreto bastante confuso. O que eu não entendo é por que não se demanda esse tempo que eles ficam criando um novo lockdown para vacinar a população. Ou seja, já existe a vacina, já existe o preço da vacina, já existe a autorização para se vacinar, aí ficam aí discutindo lockdown. Eu queria saber, Rebouças, por que é que não se demanda esse tempo para elaborar uma estratégia regional, estadual, os municípios, para fazer essa vacinação? Eu não consigo entender, porque estão querendo fazer o quê? Fechar novamente. Nós temos uma notícia aí que o cercado na praia de Iracema vai continuar, aí nós temos uma notícia que os comerciantes já estão quebrando, aí que vão multar, que vão fazer isso acontecer. Por que não demanda esse tempo para vacinar o povo? Eu queria entender isso. Excelente, Macieri. Inclusive, algumas verdades, né? Existe um ditado que diz que é mais fácil pegar um mentiroso do que um coxo. Para quem não sabe o que é um coxo, é aquela pessoa que manca por um defeito na perna. É mais fácil pegar um mentiroso do que um coxo. E algumas verdades estão vindo à tona, né? Estão vindo à tona referente a essa questão da vacina. Mormente, capitaneados e chefiados pelo prefeito de São Paulo, lá o Dória, outros governadores, inclusive do estado do Ceará, vinham até então alardando, queriam vacinar, independente do governo federal, queriam comprar vacinas, queriam fazer isso, fazer acontecer. É só autorizar. Em termos de vacina, né? Não, queriam fazer inclusive sem autorizar. Né? Entraram com medidas para você ver como é tudo confete. Mentira. Entraram até com medidas no STF, no Supremo Tribunal Federal, para poder comprar diretamente a vacina, tudo mentira. E agora ficou bem claro como, agora que a vacina foi liberada emergencialmente, é bom lembrar, com restrições, é a chamada autorização precária. Por que autorização precária? Sim, mas tá porque liberado. pode cair a qualquer momento. É para explicar para o cidadão ficar bem informado, a questão jurídica realmente sobre isso. Então está autorizada, né, essa autorização precária, que é um termo jurídico isso, mas está autorizada. Então o que é que acontece agora? Pronto, não está autorizada? Se fosse como eles pregavam antes, que iriam comprar direto, queriam fazer acontecer, vacinar, eles estariam fazendo. Mas ontem, na entrevista coletiva do governador do estado do Ceará e do prefeito, o novo prefeito de Fortaleza, que é aliado do governo do estado, veio à tona a verdade. O próprio governador disse que estão esperando as diretrizes de quem? Do Ministério da Saúde. Estão aguardando as diretrizes e a distribuição das vacinas e a orientação de como será feita as etapas da vacinação. Ou seja... empurrando de barriga, literalmente. Não, a questão é a seguinte, Macieri. Sempre foi responsabilidade e sempre será do Ministério da Saúde. Quando os governadores diziam que iam fazer acontecer, era conversa mole.
era confete político. O que é que eles estão aguardando? Quem vai liberar a demanda? Como é que vai ser feitas as etapas? Quantas aplicações, que não é só uma, né? Algumas vacinas não é só uma. Quem vai liberar tudo isso é o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde já liberou e está comandando. Aí agora, nessa semana passada, ele vem e diz o quê? Não, nós estamos aguardando o Ministério da Saúde, ou seja, o papel do Estado, Maciel, falando dos estados brasileiros e das prefeituras, é tão única e exclusivamente executar a vacinação, no sentido de que, olha, você está recebendo tantas doses, primeiro tem que ser vacinado tal grupo, está aqui as seringas, vacine. Pronto. O Estado e o município, ele exclusivamente são vacinadores. Eles não compram. Ficou claro aí também essa questão de São Paulo, onde se pensava a imprensa, né, que o problema hoje é a imprensa. Passava a impressão de que era o governador, que com o dinheiro de São Paulo estava investindo em uma vacina. Mentira, não era. Tudo dinheiro do Ministério da Saúde, fazendo caridade com chapéu alheio, o governador de São Paulo, como se diz na gíria popular. Quem estava investindo em pesquisa no Butantan, quem estava, está e continuará investindo é o governo federal, é o dinheiro dos impostos federais. Então, Márcio, ficou bem claro isso, que realmente o Ministério da Saúde é quem coordena tudo e está fazendo. Os governadores, eles vão fazer o que o Ministério da Saúde mandar. Lembrando, só fazer lembrando vocês aí de casa, só para vocês terem uma informação, bares e restaurantes similares, nesse segmento, bares, restaurantes similares, já fecharam aqui no estado do Ceará mais de 8 mil. Mais de 8 mil. São 30 mil empregos, certo, estimados pela Associação de Bares e Restaurantes que foram perdidos. Vamos lá, então nós já temos um problema consumado. O governador, óbvio, o governo tem essa informação, né? Aí estão preocupados em fazer um novo lockdown disfarçado. Um lockdown, assim, vamos dizer assim, por etapa, né? Não muito radical. Pronto, agora você chegou no ponto. Aí aquela velha história. Ao invés de se usar este tempo de procurar fechar o comércio de quem quer trabalhar, por que não vacina? A pergunta é essa. Por que não coloca esta vacina no braço da população? Ou seja, o que é que está acontecendo? Inclusive, Maciel, está com 2 programas que nós falamos sobre o turismo, lembram? O turismo, que é fonte de renda no estado do Ceará. E se você for reparar o decreto anunciado na última quinta-feira, ele atinge em cheio exatamente o turismo do Ceará num período de alta estação, Rebouças. Será que isso... Exatamente num período de alta estação. Eu tenho um questionamento. Como se faz política em tudo nesse país, como qualquer outro país também se faz política, né? Será que isso é uma forma de pressionar o governo federal para que o Brasil ele tenha a menor estatística do PIB? Queda na economia. Queda na economia e tal, para dizer assim depois, o presidente Bolsonaro não presta. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu tô achando... Conjecturando, né? Eu fico imaginando, porque não há uma lógica, uma linha de raciocínio lógico, aonde se pensar em fazer lockdown se já existe a vacina. Eu quero falar 2 pontos sobre isso, Marcelo. O primeiro, isso é uma hipocrisia. Primeiro ponto, até nos meses finais, novembro, outubro de 2020, estava tudo liberado. Por quê? Por causa da política. Eleições. Estava tudo liberado, era aglomeração em todo canto, era liberado, era festa, liberada no sentido de vistas grossas, tendo festa em todo canto, tendo aglomeração política, carreata, passeata. Nós vimos a comemoração do próprio governador do estado do Ceará, junto com o prefeito, junto com as lideranças políticas fortes do estado, senadores, comemorando, se abraçando, tudo sem máscara, em ambiente fechado e com aglomeração. Aí, de repente, passada a eleição, começou o lockdown gradativo, que você falou muito bem. Eles dizem, não é lockdown, mas é gradativo. Começou com as restrições de fim de ano, querendo proibir as festas até familiares. Para eleição pode juntar 100 pessoas, 200.
mas para a família se confraternizar, que é uma terapia mental, é o afeto, o ser humano precisa disso. Aí não podia, tinha que ser no máximo 15. Segundo ponto, agora estão alegando aumento nos casos de coronavírus no estado do Ceará e em outros locais do Brasil. E estão colocando a culpa, sabe em quê? Nas aglomerações de festa de fim de ano. Meu amigo, é achar que o povo é burro. É achar que o povo é jumento, como a gente fala aqui no Ceará, para falar um cearense claro aqui. Porque nós estamos agora ainda nos encaminhando para o final do primeiro mês de janeiro. É impossível que já tivesse um reflexo no aumento de casos de coronavírus que pudesse ser detectado nos hospitais devido às festas de dezembro. Não deu tempo. Não deu tempo. É chamar você e eu de burro. E nós não somos burros. O cearense é um dos povos mais inteligentes do mundo. Os concursos públicos mostram isso, Brasil afora. Então, eles liberaram tudo na campanha, carreata, passeata. Quando o TRE tentou proibir, eles burlaram, comemoração. Se existir realmente esse aumento, porque eu não entendo como é que quer falar em um aumento, Márcio, e aí eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Eu não entendo como é que pode se falar sobre aumento de casos de coronavírus, e aqui já não vou mais nem tocar, já deixo claro que não tem nada a ver com festa de fim de ano. Nada. Se tiver algum crescimento verdadeiro, que eu nem sei se é verdadeiro, vou já dizer por quê, é devido às eleições. Aí sim, teria dado tempo de uma nova etapa de contaminação. Mas eu nem acredito nesse crescimento exponencial. Explico por quê. Cadê o hospital lá no PV? Ali era só para ganhar dinheiro mesmo? Rapaz, ou a incompetência administrativa, é uma das duas opções. Eu não estou aqui dando a certeza, eu estou dando duas opções. Construir um hospital no estádio Presidente Vargas. Por que não melhorou as UPAs que já existem? Destruíram um estádio feito há pouco tempo. Colocaram um hospital questionável. E depois fecharam. Ou é corrupção, ou é péssima administração, malversação da coisa pública. Improbidade administrativa. Uma das duas coisas é. E aí eu pergunto, Márcio, se existe realmente esse crescimento da contaminação de coronavírus, nós já estamos com um ano. Lá em Wuhan, na China, nós assistimos, eles construíram um hospital em tempo recorde para 10 mil pacientes, para cuidar do coronavírus e resolver o problema. Aqui nós já estamos com um ano. Me diga aí qual é o novo hospital que o governo do estado do Ceará conseguiu completar e por quê? Que se existe ainda o coronavírus nessa proporção, o governo não cuida dessa questão de melhorar a saúde do estado. Não, saúde. Não, vacinação não. A saúde no estado. Eu queria que alguém perguntasse, só para fazer uma adendo aqui, Márcio, eu queria que alguém pergunte, porque ninguém pergunta, né? Nos debates que eles fazem, nos pronunciamentos, que alguém só perguntasse o seguinte: governador, ao invés de nós ficarmos aqui preocupados em fazer fiscalização, em exigir isso, depois de tantos milhares e milhões de comércios fechados, né? 8 mil... Só bares e restaurantes similares. Por que não se preocupa em fazer uma estratégia de vacinação? Não depende dele, Marcelo, a aquisição da vacina. Ele não pode comprar vacina. Ele não pode. Certo? Isso aí é o que eu estou dizendo. Eles vinham mentindo isso para o povo o tempo todo. Todos os governadores do Brasil, quase todos. Eles só podem solicitar, né? Eles só podem solicitar e receber. E está sendo encaminhado. Semana passada agora, certo? Na sexta-feira, chegou 2 milhões de doses da vacina de Oxford, que é feito pela AstraZeneca, né? Um laboratório gigantesco aí. E com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, foi mandado da Índia para o Brasil, chegou na sexta-feira um avião com 2 milhões de doses. O Brasil, em pouco tempo, Marcelo, você que fala tanto da vacina, né, aqui não vou mais nem entrar no mérito se ela é eficaz ou não é, até porque essa de Oxford parece que é a melhor. Tem uma informação importante sobre a eficácia da vacina, mas fale aí, Márcio. Especialmente a vacina da Sinovac. E é bom que o Ministério da Saúde, é bom que o presidente Bolsonaro fiquem ligados nisso aí. Na última quinta-feira foi anunciado já a preocupação da Sinovac com a distância entre a aplicação
da primeira dose e a aplicação da segunda dose. Márcio, só para esclarecer para o nosso telespectador, porque são tantas vacinas, Sim. né? A Coronavac é a chinesa. A Coronavac é a chinesa, E o que Dória é exatamente adora. produzida pela Sinovac. Pronto, que é uma empresa chinesa. essa é a do Sinovac. Exatamente. A notícia veio dela falando que se a distância entre a primeira dose da vacina e a segunda não for obedecida, olha só que situação. Se ela não for obedecida, o nível de eficácia cai drasticamente. Vai ser menos que 50%? Só menos de 50%. Só que Meu exatamente a Sinovac, os chineses estão colocando obstáculos para liberar os insumos dessa vacina para o Brasil. Então fica uma situação... O insumo, mas só para esclarecer o pessoal que não entende isso, o insumo é a matéria-prima que se fabrica a vacina. Isso. Então, só para o nosso telespectador perceber que a coisa em relação ao Ministério da Saúde, ao Bolsonaro, não é tão fácil, porque eles não detêm a vacina. Eles dependem desses insumos, desse produto, para que a vacina possa acontecer, como o Marcieri falou agora há pouco. Por que é que o governador, no lugar de se preocupar tanto com o lockdown, não multiplica esse nível de vacinação? Tanto o governador como o presidente, o Ministério da Saúde, dependem desses insumos. E a própria China tem colocado obstáculo. Então todos nós aqui estamos preocupados com a saúde pública, né? Você, telespectador, está preocupado com a vacinação chegando no estado do Ceará. Nós estamos preocupados. Só que o questionamento que o Marcieri fez agora há pouco é de algumas incoerências. E o governador, prefeito de Fortaleza, algumas incoerências, porque, por exemplo, de um lado, a orientação para que não se façam viagens intermunicipais. Às vezes alguém, Marcieri, que mora na capital, está com uma mãe, com um pai hospitalizado lá em Juazeiro e precisa fazer uma viagem até para um acompanhamento mais de perto. E o pior, peraí, quando você faz uma viagem interestadual, você vai sentadinho ali na sua poltrona, tranquilo e tal. E os ônibus municipais, que parecem uma lata de sardinha, isso aí ninguém fala, né? Nossa, ninguém fala. Isso ninguém resolve. Eu até ironizei muito na época, quando no primeiro lockdown diminuíram a quantidade de ônibus. Ou seja, burrice. O número, eu não sei quem Ou foi. Ou então falta de conhecimento do que é a realidade do povo. Não pode ser, não é possível. Quem não foi anda de ônibus, Marcelo. Quem foi o gênio? As cabeças Que esfregaram, que saiu de uma lâmpada de Aladim. Eu acho que ele ficou muito tempo preso na lâmpada e deve ter afetado algum lugar no cérebro. Porque, meu Deus, quanto mais você diminui a capacidade de condução, mais aglomera. Mais aglomera, nos pontos de ônibus, na rodoviária. Eu não entendo. Marcieri, só para não perder aqui, Márcio, por favor, nós estamos entrando já no outro tema do lockdown, para não perder a coerência do que eu vinha falando, e aí passei para o Márcio sobre a vacina, eu quero só finalizar o que eu estava falando. Em pouco tempo, eu não tenho dúvida, o Brasil vai ser o país que mais vacinou no mundo. O governo federal vai calar a boca de muita gente. O Brasil vai ser o país que mais vacinou no mundo. Quem quer tomar a vacina, vai ter vacina aí à vontade. E quem não quer, não tome, não é obrigatório. Nem pode ser, porque trata-se de algo experimental. Sim, mas aí a questão então vamos para frente para a questão do... Outra incoerência, governador e prefeito de Fortaleza, foi na própria entrevista. Nós temos essa imagem, vários repórteres, vários jornalistas aglomerados. Na entrevista do governador, na entrevista do prefeito, não havia um espaço mínimo entre um jornalista e outro. Estavam em cima do outro. Você tem um ângulo de jornalistas à esquerda. Sim, mas parece, sabe o que me parece? Sim. Nós estamos fazendo papel de idiota aqui. Porque vamos ser sinceros, o que interessa para eles podem, o que não interessa para eles não podem. O que interessa pode, o que não interessa não pode. Mas isso está sendo feito pelos governantes do mundo todo. Exato. Estão indo para restaurantes sem máscara. Eu estou generalizando. O que interessa pode, o que não interessa não pode. Então é assim, então nós temos que fazer alguma coisa, falar alguma coisa. Então vamos falar, vamos lá e vamos dizer que nós estamos cuidando, nós vamos fazer o lockdown, nós vamos multar, vamos pressionar, mas não estão falando em solução, isso não é solução. Marcieri, sabe quem é que vai sofrer com essa multa? Eu tenho, Rebouças, você sabe que nos bastidores eu sempre falo, eu odeio hipocrisia, demagogia e mais. Nós como população, temos que parar de ser conduzido como gado. Sabe o que esses caras fazem conosco?
efeito manada. Infelizmente. Estudem aí o que é efeito manada. Eles querem conduzir, querem mandar. Sabe aquela velha história? Pão e circo, e eu levo vocês para onde eu quero. Isso que eles querem fazer. O exemplo disso é a máscara. E você viu o Dória aí, nós temos que rebater. O Dória é o maior defensor da máscara. O cara, hoje eu vi um negócio ridículo. Já viu que a máscara de pano já não serve? Uma mulher dando entrevista, sozinha em casa, online, com a máscara. O que é isso? Aquilo é um efeito psicológico que ela quer fazer com você. E aí nós temos aí o maior símbolo da hipocrisia. O Dória, no final de 2020, fechou São Paulo, acabou com festa, acabou com tudo. Foi para Miami, tiraram foto dele numa loja, o vendedor de máscara, e ele muito bem sentado confortavelmente numa loja, lá nos Estados Unidos, ou era Orlando, era Miami, no sofá, sem máscara e no celular. Ou seja, a máscara, eles estão dizendo agora que nem a de pano não serve, mas não serve mesmo. Nós já vimos. A máscara é o seguinte: o mínimo de eficácia de uma máscara é o quê? Trocar de 2 em 2 horas. Se você tocar na máscara antes disso, tem que higienizar as mãos, tirar a máscara e botar uma nova, e higienizar a mão de novo antes de colocar a nova, ou seja, do jeito que está sendo usado no Brasil, em Fortaleza, no Ceará, mas e no é mundo, justamente, não serve nada. É justamente o que eu estava dizendo. É o símbolo. Que isso aí é o quê? Eles procuram algo para disseminar na população e fazer o efeito manada, ou conduzir da forma que eles querem. Não. Politicamente correto. Olha, então, é assim, ó. Vamos falar isso, nós temos que falar alguma coisa aqui. Agora, cadê a vacina? A multa, Marcelo, que você falou aí, a multa que você falou aí... Não tem que pagar. Essa multa que você falou aí, sabe quem vai sofrer muito com essa multa aí? Vai ter que pagar. Porque depois de multado pelo Estado, o pago vai para a dívida ativa. Vai para sabe quem é que vai pagar? A classe média. Porque eu duvido a fiscalização do seu prefeito de Fortaleza e dentro das comunidades comandadas pela facção criminosa. Eu duvido até a própria polícia do estado do Ceará e dentro das comunidades comandadas pelas facções criminosas fiscalizar o uso de máscara no barzinho da esquina. Eu duvido. Agora, a classe média de Fortaleza, os restaurantes, Vajota, nos shoppings, restaurantes de bairro, né, Messejana, né, restaurantes de Montese, os restaurantes de bairros conhecidos de Fortaleza, vão sofrer penalidades. Você passa 1 minuto do horário, 5 minutos do horário, ou eles encontram um defeito ali, algo totalmente incoerente, que não tem nada a ver com prevenção, e aplicam uma multa e vão começar fechando até 7 dias do estabelecimento e se reincidir 30 dias. Isso é uma vergonha, esse tipo de atitude para um país que está quebrado financeiramente. Rebouças, inclusive na região da Varjota, Aldeota, onde eu resido, já não é mais 22 horas. Os restaurantes só estão recebendo, abrindo as portas para os clientes até as 21 horas, 21 horas e 20 minutos, porque eles falam que se der 22 horas e houver alguém dentro do estabelecimento, eles já são multados. Vale lembrar que para os próximos meses não há previsão de auxílio emergencial, né? Entre as medidas, proibição de uso de espaços comuns, equipamentos de lazer, condomínios de praia, veraneio. Então, não há auxílio emergencial, o turismo sendo atacado, o desemprego vai aumentar. Então, Maciel, como é que vai ficar essa situação? Cada dia pior. Sem falar que as grandes empresas aqui no Brasil, a credibilidade do nosso país está indo a zero. Agora foi anunciado ontem que mais uma multinacional, a 3M, está fora do Brasil. Mas isso aí, Marcelo, não é só uma questão financeira, não. Existe no Brasil o pior para uma empresa. Sabe qual é a pior coisa para uma empresa em qualquer país? Insegurança jurídica. A questão... Que é tremenda no Brasil. A questão, Rebouças, a questão é insegurança jurídica e o que esses intelectos fazem com o nosso país. Fechando o comércio. Veja bem, o que acontece? Eu tenho casa lá fora, você morou em Miami e tal. Nós sabemos como o americano pensa. Quando as pessoas me dizem assim, o americano acha que é a última Coca-Cola do deserto, eles são. Não acham não, eles têm certeza. E eu tenho certeza disso. Por quê? É um povo objetivo. Lá não tem essas patifarias que tem aqui no nosso país, não. Lá não fazem o que quer, não. Agora, por que o empresário... E quando fazem, como alguns governadores fizeram agora, a população reage. Por que o empresário, o dono de multinacionais, sai fora do negócio? Porque eles falam, eu vou ficar nesse circo,
Vou nada. Vou fazer parte dessa palhaçada. Vou nada. Tchau e benção. O que aconteceu com a Ford? Tá produzindo na Argentina. A Ford já vinha quebrando. Sim, mas já está produzindo. Mas peraí, vai manter a produção da Argentina, porque aqui não tem incentivo. Mas outra empresa automobilística vai injetar 10 bilhões agora no Brasil com a saída da Ford. Vai abrir o mercado para outras empresas. A York também saiu. A Chevrolet, 10 bilhões vai investir no Brasil agora. A Chevrolet, mas a Chevrolet quase quebrou e ficou. Né? A York está investe no país. A 3M está saindo. E eu digo para você o seguinte... no caso da Ford, talvez é porque ela realmente precisa se reestruturar como empresa. Agora, no caso da 3M... Ela fechou na Austrália há 2 anos atrás. No caso da York, no caso da 3M, eles estão saindo fora porque eles não aguentam mais esse circo. E o pior, por que é que um governador de estado, viu, governador Dória, faz aquele circo, aquele teatro no Rio de Janeiro, vão lá no Cristo Redentor, chegou a vacina, põe lá a primeira... Aqui no Quixadá, o médico, o prefeito que é médico e a enfermeira que é secretária de saúde, o circo dos horrores. Fizeram uma encenação, pensaram que a população não ia averiguar e descobrir, aplicaram nada. A seringa seca. Não tem desculpa para aquilo. Não tem. Aqui que já dá. Eu tô sabendo. Porque foi sem querer. Porque a mão dele é pesada. Eu já ouvi cada desculpa esfarrapada. Não existe. O prefeito, que é médico, aplicou na enfermeira, que é secretária de saúde, uma seringa seca, vazia. Mas isso aqui no Ceará pode acontecer, sabe por quê? Sim. Porque aqui é a terra do morro. Meus amigos, o Morro Negro, né? O debate está muito bom, mas infelizmente o tempo do nosso primeiro bloco acabou. Daqui a pouco eu volto com esses feras aqui, tratando de mais polêmica com vocês. Até já.